157º dia. 1 Reis 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então, o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então, o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim, ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. O velho profeta de Betel. Naquele tempo, havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei de Jeroboão. Então, o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer, nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento,
para o profeta de Judá, e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho, e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: põe a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o meu pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó, meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Jeroboão continua a pecar. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares nos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. 1 Reis 14. A morte do filho de Jeroboão. Neste tempo, o filho do rei de Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aías, o profeta, que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aías em Siló. Aías tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aías o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aías ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso,
eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem nas cidades serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aías ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos teus antepassados e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Azerá para adorar. Deus vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías. A morte de Jeroboão. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do filho de Amon, do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos profetas, e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombras, levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Azerá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nestes lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala de guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi
e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamã e era do país de Amon. Salmos 119, versículos 41 ao 88. Os teus mandamentos me trazem alegria. Ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Todos os dias obedecerei à tua lei. Eu sempre a cumprirei. Viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis. Lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armam uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Ó Senhor Deus, tu cumpriste a tua promessa e tem sido bom para mim, este teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus ensinamentos e mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Peço que o teu amor me console, como prometeste a mim, este teu servo. Tem compaixão de mim e eu continuarei vivo, pois gosto de pensar na tua lei. Que os orgulhosos fiquem envergonhados,
pois me acusam com mentiras, mas eu meditarei nos teus ensinamentos. Que venham para o meu lado os que te temem, os que conhecem os teus mandamentos, que eu obedeça completamente aos teus mandamentos e não sofra a vergonha do fracasso. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste. E eu pergunto: quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem à tua lei cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos.